Muito boa noite, queridos alunos e alunas das segundas séries do ensino médio do Colégio El Shaddai. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, depois desse tempinho de férias, desse tempinho, além do isolamento social, nós tivemos aí um tempo de afastamento. Já retomamos as nossas aulas, como vocês sabem, estamos tendo aulas ao vivo, mas alguns assuntos nós estamos gravando aqui para vocês, né, para ficar um pouco mais claro. E hoje nós falaremos um pouquinho da Escola da Inteligência, né, o material de vocês, o Eu em Cena, esse material muito especial, né, eu estava dando uma olhada nele hoje novamente, é um material espetacular, né? E nós vamos falar agora, nessa aula 4, sobre a ação, a importância da atitude ou da ação para a saúde emocional humana. E para começar, antes de nós entrarmos efetivamente no assunto ou nas questões, né, porque a gente sabe bem que essas aulas de escola da inteligência, elas são realmente importantes para a gente trabalhar as nossas qualidades, as nossas capacidades e pensar as questões emocionais na dinâmica humana e como nós podemos lidar e tratar com isso, né? Afinal de contas, nós estamos num processo de educação, né? Tentando educare, né? Tirar de dentro, né? No latim, originalmente. E nós estamos tentando tirar de nós o melhor, tentando fazer de nós o melhor, né? Nos tornarmos pessoas conscientes, cidadãs, pessoas que mudam realmente a realidade à volta, né, que está à nossa volta, e principalmente pessoas que se conhecem cada vez mais, que são capazes de lidar cada vez mais com aquilo que tem dentro, né, dentro delas, que é produzido, porque afinal de contas a vida humana, ela é geradora de memórias em nós, ela é geradora de situações em cada um de nós, do ponto de vista psicológico, também do ponto de vista físico. E para nós que cremos, já disse várias vezes aqui, eu sou cristão, não é? Eu creio, então, também na dimensão espiritual nós temos experimentado muita coisa, né? Nessa nossa existência, não é? Tem um amigo meu que ele diz o seguinte, nós não somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, mas também seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Eu posso entender, de um lado, aquilo que o próprio Cristo, né, diz na Epístola a João, que nós não somos desse mundo. Então, eu estaria vivendo aqui na Terra, eu sou algo espiritual e estou aqui vivendo a experiência humana. Estou aqui me aperfeiçoando na humanidade. Ou eu também posso pensar que esse período da humanidade em que eu estou convivendo, me relacionando, serve para eu me tornar alguém mais espiritual. Alguém que sai dessa dimensão terrena, carnal, uma dimensão muitas vezes violenta, né? O que não quer dizer que a gente não tenha conflito, mas alguém que é capaz de passar ou de aprender a passar pela existência de uma maneira mais equilibrada. Para isso é importantíssimo em cada um de nós a ação. E eu quero começar essa aula falando de alguns conceitos, algumas explanações que são próprias da Escola da Inteligência, no programa que nós temos aí do Augusto Cury, que são as ferramentas, que são as estruturas que existem em nós, que estão presentes na gestão da emoção, né? São importantes para a gente compreender como nós podemos gerir ativamente a nossa emoção. O primeiro deles, a primeira estrutura, está na página 41 aí do material de vocês, é o gatilho da memória. E o que é esse gatilho? O gatilho, ele permite que as imagens ou sons sejam identificados em milésimos de segundo,
captando imediatamente o estímulo externo. Entretanto, se não o gerenciarmos, deixaremos que uma imagem ou um som abra arquivos não saudáveis, nos levando a ter medo, bloqueios da inteligência, inseguranças, reações agressivas, etc. Então esse, segundo o Augusto Cury, que é o professor, é um psiquiatra, um estudante de todas as questões psicológicas, filosóficas, humanas, no território da emoção, no desenvolvimento da inteligência multifocal, ele vai falar dessa ferramenta, dessa estrutura que está presente em nós, que é o gatilho da memória, certo? Como se fosse o gatilho de uma arma mesmo, né? Ele vai ser disparado, agora onde ele vai pegar e a gente vai ter que aprender a gerir. Então vamos ver o que pode ser gerado também para além do gatilho da memória. Existe uma coisa chamada autofluxo. O que é o autofluxo? O que ele faz? Segundo Augusto Cury, ele lê milhares de vezes por dia a memória, produzindo pensamentos que nos distraem, nos animam, nos fazem sonhar, mas também pode ser fonte de ansiedade daqueles que não sabem gerenciá-lo e acabam por viver presos na realidade de pensamentos não saudáveis. Certo? Então, o autofluxo, ou o fenômeno duplo P, ele é um fenômeno que ele vai lá na memória e fica lendo e relendo essa memória diversas vezes. Se essa memória for uma memória traumática que não foi muito agradável, ele vai ficar naquele lugar ali, gerando em nós pensamentos ruins, né? Situações não muito agradáveis no nosso psíquico, no nosso aparelho psíquico, né, vamos dizer assim. E aí existem as janelas, as famosas janelas da memória, né? Grande parte de todo esse processo está ligado à memória. É gatilho da memória, o autofluxo está lendo a memória, e existem as janelas da memória. As janelas, elas podem ser, segundo Augusto Cury, janelas light, é quando a gente consegue construir ideias fascinantes, ideias que nos fazem bem, ideias que são ligadas a coisas boas, e são as janelas light. Agora, quando a janela ou janela killer, que são situações que não são muito legais, que abre-se uma janela na nossa memória que traz à nossa lembrança coisas não muito legais. Isso é bem prático, né? A gente sabe bem como nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, uma crise econômica no mundo, uma crise política no mundo, não é verdade? E a gente sabe, a gente todo dia vê notícias que não são muito agradáveis, e às vezes se a gente se deixa levar por notícias só, apenas, o tempo inteiro, a gente carrega a nossa memória de coisas não muito legais, e de repente quando você já levanta pela manhã, você já se lembra daquelas situações. Isso não quer dizer que a gente não tenha que assistir jornais, nos inteirarmos das coisas que acontecem, mas é pensar que isso pode gerar em nós, na nossa questão socioemocional, janelas não muito boas. É claro, a gente vai ter que aprender a gerenciar todos esses processos psíquicos. E aí tem uma frase aqui do filme do Harry Potter e a Câmara Secreta, que diz assim, ó, não são nossos talentos que nos mostram aquilo que realmente somos, mas sim nossas escolhas. Então, de novo, aquilo que nós comentamos, não é? Eu posso escolher, durante o dia, não encher, talvez, a minha memória com coisas não muito legais, que não vão gerar situações não muito boas para mim, certo? E aí nós vamos entrar propriamente hoje na aula 4, que é sobre a ação, e eu vou usar as questões que estão propostas para vocês aqui na página 40 aí. Deixa eu dar uma olhada direitinho aqui, que eu estou meio cego. Página 48.
E aqui vai falar disso, né? Vai fazer uma pergunta. Você gosta de filmes de ação? Toda aquela agitação, adrenalina? Acha que falta ação na sua vida? Que tal pensarmos sobre isso, né? E aí tem umas perguntas aqui. Quais são suas emoções nas cenas de perigo dos filmes e da sua vida? Vou voltar. Quais são suas emoções nas cenas de perigo dos filmes e da sua vida? Quando parte para a ação, você considera todos os riscos envolvidos? O que sua postura nessas situações pode trazer de consequências? Outra, quais efeitos especiais dos filmes você gostaria de ter em sua vida? E por quê? Em que situações da sua vida você usaria um dublê? Quais seriam as possíveis consequências disso? O que você acha da importância, né, de agir ou de tomar as rédeas ou de gerir a sua própria vida? E que importância a ação tem nisso, tá certo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, tá certo? Ou pensar. Muitas vezes nós vivemos problemas emocionais ou situações traumáticas, ou nos estacionamos nessas situações exatamente porque nós, muitas vezes, sabemos o que fazer, mas não temos, falta em nós o impulso para tomar a atitude, né? Muitas vezes a gente passa anos e anos sentindo que muitas coisas não fazem bem para nós, do ponto de vista emocional, e se o emocional não está bem, o restante vai junto, né? Não adianta. O físico se manifesta, muitas vezes o espiritual não fica legal, e nós precisamos pensar que a ação, ou a atitude, ou a escolha, depende de cada um de nós. Ela não depende do outro, né? Quem deve ser o gestor do filme da minha vida, devo ser eu. É claro que eu vou contar com a ajuda da minha família, com a ajuda dos meus amigos, às vezes até às vezes não, da escola, de todas as estruturas sociais à minha volta. Mas efetivamente, quem vai precisar gerenciar essa parte psíquica sou eu. Ninguém vai estar aqui dentro do teatro da minha mente para ver como realmente as coisas estão acontecendo. E eu quero deixar nessa noite uma proposta para vocês que é muito importante, relacionando as questões socioemocionais, que é o fato da gente ter alguém para contar as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos traumas. Se a gente não encontrar ninguém confiável, a gente pode procurar um profissional, não é? Um psicólogo ou um psiquiatra, ou às vezes um líder espiritual que você confia, ou em última instância, para quem crê em Deus, você pode abrir a porta do seu quarto, depois trancar, e ali você descarrega, libera o que está dentro de você. Então, isso é uma ação possível para a mudança de situações socioemocionais. E mesmo nas relações sociais que nós temos, às vezes na sala, na família, na sociedade em geral, é importante a gente contar, ou a gente falar, a gente expor, às vezes, o que passa no teatro da nossa mente, porque assim a gente vai viver uma vida um pouco mais saudável, né? Não é fácil, é óbvio. Muitas vezes nós temos dificuldade em nos abrirmos com as pessoas, ou mesmo com quem é mais próximo de nós. Mas como eu estou dizendo aqui, se você tem um segredo que você sabe que muitas vezes, e se você conta para uma pessoa que você conhece, pode te causar constrangimento, você procura um especialista, né? Ou você... Existe uma ferramenta, né, da gestão da emoção, que é a mesa redonda do eu, ou o DCD. Essa mesa redonda do eu, você vai colocar você mesmo ou você mesma no centro de uma mesa e vai começar a se multiplicar em volta para tentar ajudar o seu eu a se equilibrar. Ou o DCD.
O Augusto Cury tem uma frase famosa, ele diz que a mente mente. Então, você precisa duvidar, às vezes, dos seus pensamentos que não são muito legais. Você precisa criticar esses pensamentos e precisa determinar novos pensamentos. A gente tem esse poder, né? E o que é maravilhoso aqui no campo psíquico, né, as situações estão rolando dentro de você. Muitas vezes ninguém precisa ficar sabendo o que está rolando, mas a gente precisa aprender a gerir as nossas emoções. De novo, né, eu peço a vocês, no material de vocês, tem a indicação lá do portal Inteligência Jovem, acessem lá. A parte, lá tem um vídeo, ação, e aí vocês deem uma olhada nesse vídeo, tá certo? Nós vamos ainda na aula ao vivo falar um pouco das dinâmicas que são propostas aqui, a gente fazer junto, a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Tem umas dinâmicas bem interessantes aqui, mas a gente pode fazer juntos aí nas aulas ao vivo, tudo bem? Uma boa noite, um abraço, espero que tenha ajudado vocês com essa aula e que a gente possa ter aprendido um pouco mais sobre a importância de nós termos atitudes e escolhas que nos ajudem a nos tornarmos cada vez mais saudáveis emocionalmente. E nas relações sociais também. Um abraço, boa noite.